né? Não adianta nada o ente público oferecer um tratamento se lá na ponta, efetivamente, o paciente não tiver um benefício terapêutico. Por que o pessoal não investe em pesquisa? Não tem segurança jurídica. Então cada um tem que ter o acesso que ele quiser para o produto de cannabis. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Um app brasileiro acaba de ganhar destaque nos Estados Unidos. A revista Forbes americana apontou a Bliss como uma das maiores inovações do mundo no acesso a cannabis medicinal. Um modelo que está quebrando preconceitos e revolucionando o mercado global de bem-estar. Totalmente alinhada às regras da Anvisa, a Bliss já conectou mais de 350 mil brasileiros em mais de 1.800 cidades, oferecendo acesso completo da consulta médica, à compra de produtos autorizados e tudo direto no app. E pensar que lá no começo a Bliss era alvo preferencial das críticas e hoje os mesmos que duvidaram tentam copiar. Mas pioneirismo não se imita, se vive. E a história da Bliss tá só começando. Baixe agora e descubra por que esse aplicativo virou notícia no mundo inteiro. Olá, olá! A nossa conversa de hoje é com Leonardo Navarro, advogado especializado em cannabis e cofundador do ICR, o Instituto de Conexão e Regulação, que nasceu para organizar o setor, defender e fortalecer a via de acesso por importação, que é essa via que vem sofrendo pressões imensas por conta do lobby milionário das farmacêuticas. Bom, com ele a gente vai mergulhar nos desafios regulatórios da cannabis no Brasil e também saber dos projetos do ICR para o fortalecimento do setor, por exemplo, como a criação de um selo de qualidade para produtos importados e o estabelecimento de diretrizes de boas práticas para a indústria. Ele demorou para vir, mas finalmente ele chegou por aqui, então aproveitemos essa presença ilustre. Leonardo Navarro, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Obrigado, Anica, obrigado pelo carinho de sempre. E é um prazer estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre esse tema que está muito em evidência, né? Principalmente agora em 2025, a revisão da RDC 327, depois esse lobby, né, que vem querendo afastar a possibilidade do paciente importar os produtos de cannabis. Então são temas que estão aí no nosso dia a dia e vai ser um prazer conversar com você sobre isso tudo. O prazer é todo nosso. Então, Léo, para começar esse nosso papo, eu queria que você comentasse esse projeto de cannabis no SUS do município de São Paulo, que saiu agora há pouco, né, e acaba de anunciar 30 patologias elegíveis. Então, eu queria que você comentasse isso e também colocasse ali uma comparação com a lei do SUS estadual, que você, né, faz parte do grupo de trabalho, então você está bem a par do que está acontecendo no estado, e eu queria saber também como é que está no município. Em janeiro desse ano, o município de São Paulo publicou uma nota técnica
que tende a viabilizar, então, o fornecimento pelo SUS do município, né, pelas farmácias municipais, o fornecimento de produtos de cannabis para uma série de patologias aí, além das 3 previstas na lei estadual, uma série de outras, incluindo aí Parkinson, Alzheimer, distúrbios do sono e uma série de outras patologias, inclusive dor. Isso seria efetivamente um grande benefício. O primeiro ponto que eu achei muito interessante foi que essa nota técnica, né, é nota informativa da Secretaria Municipal de Saúde número 1 de 2025. Essa nota, inclusive, essa iniciativa, da Prefeitura de São Paulo, ela foi muito interessante porque na Prefeitura de São Paulo, especificamente, nós não temos lei, da mesma forma que outros municípios fizeram para incluir o produto de cannabis na rede municipal. Aqui, simplesmente, foi por uma nota, essa nota informativa SMS da Secretaria Municipal de Saúde de 1 de 2025. Nessa nota, então, traz um pouquinho aí do fornecimento, da forma do procedimento, já traz, inclusive, os produtos que serão fornecidos, né? Eu estou com ela aberta aqui, Anitta, são 1, 2, 3, 4, 5 produtos aí de cannabis que seriam oferecidos pelo SUS municipal e a forma de fornecimento deles, né? Prescrição, termo de consentimento, uma série de coisas e aí as patologias. O que é importante? Primeiro, ainda não está ocorrendo o fornecimento, tá? O que nós temos informação é que gerou um pouco de dúvida, inclusive dentro da Secretaria Municipal, de como esse processo deveria acontecer. Então, profissionais da área de saúde envolvidos diretamente com cannabis foram chamados para contribuir com a Prefeitura, especificamente com a Secretaria de Saúde, para fazer exatamente esse ciclo e, inclusive, incluir protocolos clínicos, né? Ou seja, não adianta fornecer se não for embaixo de um protocolo que seja supervisionado, justamente para a gente ter a ponta final, para a gente entender se aquele tratamento com aquele paciente, com aquele produto específico deu resultado, né? Não adianta nada o ente público oferecer um tratamento se lá na ponta efetivamente o paciente não tiver um benefício terapêutico. Então, o que é importante pontuar? Não existe ainda tratamento em andamento. Não existe ainda. Isso é importante declarar. Por outro ponto, a iniciativa da Prefeitura de São Paulo tem que ser, de certa forma, elogiada, porque não foi por lei, ou seja, evitou aquele processo legislativo cansativo que vai acabar debatendo tudo aquilo que a gente já foi viu, debatido. que aconteceu. E por outro lado, também a gente tem produtos de cannabis dispensados em farmácias e drogarias hoje, RDC 327, a gente tem a via da importação funcionando muito bem desde a RDC 335, então o município de São Paulo, acho que com base em tudo isso que está acontecendo, instituiu essa forma de fornecimento muito válida, mas que ainda a gente não sabe, Anitta. O número de pacientes que serão atendidos, a gente não sabe ainda se esses produtos que já foram adquiridos pela Prefeitura vão alcançar o benefício terapêutico, então a gente tem uma série de dúvidas que eu acho que serão facilmente esclarecidas quando começar o processo. Muitas farmacêuticas envolvidas aí, acho que uma delas é a Margarete Kish, Sim, né? Que está prestando muito consultoria ali de uma maneira até, acho que, não sei se gratuita, muito provavelmente mas para orientar ali os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que nunca tiveram contato com o produto de cannabis, né? Então, acho que esse mais um cuidado que a Prefeitura teve de chamar profissionais, acho que alguns médicos também foram chamados para orientar e criar esse protocolo terapêutico dentro da Prefeitura. Bom, se está nas mãos da Margarete, está em boas mãos. Agora, eu já tenho 2 questões, assim. A primeira é como é que a Prefeitura sai comprando, assim, o negócio sem licitação? Juridicamente, isso é delicado ou não? Isso é uma prática que acontece em outras áreas? E a segunda coisa é por que no estado de São Paulo a gente tem 3 patologias cobertas e
no município a gente conseguiu chegar a 30. Quais são os fatores que fazem essa diferença gigante? É tudo com base em metodologia de trabalho, né? A prefeitura divulgou essa nota. Nessa nota já incluía, inclusive, quais seriam os produtos. Então, os produtos foram adquiridos em um projeto prévio a isso, que muito provavelmente deve ter ocorrido, Anitta, um processo licitatório. Eu confesso que nesse ponto, realmente eu não acompanhei, né? Mas muito provavelmente foi, até porque a gente tem previsão de contas, a gente tem Tribunal de Contas do município, a gente tem Ministério Público que atua com relação a licitações, então eu acredito que se tiver algum debate com relação à forma de aquisição, com muita certeza a gente vai acompanhar isso depois na imprensa e no próprio judiciário, né, se tiver algum problema com relação a isso. Mas eu acredito que não teve. Eu acho que só foi uma compra talvez precipitada. Aí são duas coisas diferentes, né? Ter ocorrido o processo de compra regular e ter ocorrido essa compra de forma precipitada. Eu acho que são duas coisas, mas se o processo foi regular, ainda que tenha sido precipitada, esse produto vai ser utilizado. Com relação a diferenças de patologia, Anitta, eu gosto sempre de destacar o seguinte. Anitta, você lembra em 2022, quando o CFM editou uma resolução, foi a 2324, que trazia ali algumas restrições com relação ao uso. Ele não cita diretamente nem se é farmácia ou se é importação, ele fala de produto de cannabis, contendo canabidiol e outros canabinoides, né? Mas essa norma para mim durou o quê? 2 semanas? Isso, hoje ela está totalmente suspensa. O CFM hoje não regula o ato médico com relação a cannabis. Mas vamos lá. Quando teve isso, eu fui chamado para participar de um grupo da Associação Médica Brasileira que tinha por objetivo fornecer elementos para o CFM para eventual revisão dessa norma. A Associação Médica Brasileira, Anitta, é a associação médica que toma conta, que regula todas as especialidades médicas. Pediatria, psiquiatria, ginecologia, cardiologia, neuro. Então, é ali que sai a regulação das especialidades médicas. Nesse grupo de trabalho, eu fui o único advogado convocado para fazer parte desse trabalho, junto com as especialidades médicas e junto com profissionais da AMB, que são especializados em pesquisas clínicas, né? Ou especializados em consolidar dados sobre pesquisas clínicas. Então foi um trabalho extremamente extenso e naquela época, em 2022, efetivamente, nós tivemos ali de forma conclusiva que só existiam estudos clínicos duplos cegos, randomizados, que sustentariam 3 patologias. Quais? Essas patologias que estão aí no SUS estadual, né? Dravet, Lennox-Gastaut e a síndrome da esclerose tuberosa, né? A epilepsia decorrente da síndrome de esclerose tuberosa. Neste grupo, Anitta, todas as 54 especialidades médicas foram chamadas, algumas trabalharam efetivamente nesse grupo, por exemplo, oftalmologia, que a gente sabe que em outros países o produto de cannabis é utilizado para glaucoma, com para THC, redução inclusive. da redução da pressão ocular. Dentre outras, né? As questões oncológicas, etc. Todas essas especialidades, Anitta, todas foram chamadas. Eu acho que 13 acabaram participando mais efetivamente do trabalho, mas de forma conclusiva, Anitta, realmente chegaram com segurança nessas 3 patologias. E aí eu tenho que destacar o trabalho, não é defender, eu não tenho procuração deles não, mas eles ali começam com um método de pesquisa, um método de estudo e vão até o final seguindo aquele método. Ou seja, quando eles concluem, é porque eles concluem com base nas premissas que foram estabelecidas. Então, eles direcionam o trabalho de uma forma extremamente científica. Para contestar isso, Anitta, é muito difícil. A única coisa é que esses parâmetros, né, de pesquisa e tal, não necessariamente a cannabis vai caber nisso, né? Talvez não agora e talvez nem nunca, né? Mas isso é uma outra discussão, eu entendo, tá? Exato, mas dá pra gente pontuar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Quando surge a lei estadual, então, que eu tive
eu participei desde o projeto de lei, né, o projeto 1180 do Caio França, que começou em 2019, e eu fui até o ato, né, eu fui convidado até o ato de sanção ou veto pelo governador Tarcísio. Foi o primeiro ato de governo dele, inclusive, com relação à sanção 31 de de uma lei. janeiro, pode crer. E então ele podia sancionar a lei, né, ou seja, dar validade para a lei ou vetar. Então, na verdade, ele sancionou, mas vetou ali uma série de artigos que, ok, mas de qualquer forma ficou pactuada ali que o governo teria uma política de acesso ao produto de cannabis, como ele teria também uma gestão direta da Secretaria de Saúde, tá? Aí, para deixar isso bem claro, então, para quem tá ouvindo a gente, essa gestão direta, como foi feito, Anitta? O secretário de Saúde do município convoca um médico, que é o Dr. Zé Luiz Gomes do Amaral, para coordenar este grupo de trabalho. O primeiro ato desse grupo de trabalho foi convocar especialidades médicas, sociedades médicas, a própria AMB, que eu te falei lá atrás, CREMESP, Conselho Federal de Medicina, universidades, centros de pesquisas, Associação de Pacientes, aqui a gente teve a Cidinha, né, da Cultive. Da Cultive, e eu acho que mais uma também participou, além do próprio gabinete do deputado Caio França, com a presença dele e da Renata, OAB, diversos órgãos foram chamados, Anitta. Só que, da mesma forma que naquele trabalho da MB, esse grupo grande se reuniu em subgrupos nichados por patologias / especialidade. Então, tivemos lá de novo oftalmologia conversando sobre glaucoma, tivemos de novo lá neuro conversando sobre Parkinson, sobre Alzheimer e diversas outras patologias. E, da mesma forma, quem trabalhou nisso foi um médico que trabalhou nesse outro trabalho da MB. Então, quando começou essa formatação de trabalho, eu falei, as premissas que serão fixadas vão ser com base em trabalho científico e vão culminar nas 3 patologias. Quando iniciou efetivamente, então, a formatação do grupo de trabalho, eu sabia qual seria a conclusão. Nós ficaríamos em Lennox-Gastaut, Dravet e esclerose tuberosa. A gente não teria para onde correr, porque a premissa fixada, Anitta, a premissa científica fixada foi exatamente a mesma que eu vi no trabalho da MB, lá Perfeito. atrás, em 2022. Então, não me surpreendeu o trabalho. O que a gente tem que entender como aquilo foi realizado. E fica muito difícil de você combater. E eu tenho acesso, tenho contato com muitos médicos que trabalharam nesse grupo, e o ponto aí, Anitta, é o seguinte. Quando a gente fala do fitofármaco canabidiol isolado, então aí quando a gente fala de canabidiol isolado, a gente não está falando mais do extrato integral da planta, a gente não está falando do efeito entourage, né? A gente não está falando disso, a gente está falando de um fitofármaco específico, que é o canabidiol isolado. Canabidiol isolado, na figura de fitofármaco, é o único, Anitta, no mundo que tem os estudos científicos que sustentam sua prescrição. Claro. Então, a gente fala assim, putz, e todo o resto? Aí eu vou comentar um pouquinho. E todo o resto? Todo o resto, Anitta, a gente está falando de relatos de casos clínicos que são consolidados pelos médicos, a gente fala de relatos de casos que as associações acabam fazendo também, a gente fala de outros tipos de consolidação. O problema disso, Anitta, quando a gente fala de uso e gestão do dinheiro público, e também não estou defendendo, mas a gente só tem que entender onde a gente está com o pé. Quando a gente fala de um fitofármaco, prescrição específica. Eu tenho segurança que eu vou prescrever para aquela patologia e que eu vou ter efetividade. Quando a gente fala, por exemplo, dos extratos integrais de cannabis, vamos lá, como que eu sei exatamente o teor de THC que tem naquele extrato? Como eu sei qual foi o método de extração? Como eu sei quais foram os exames realizados naquele produto? Quanto eu sei o percentual de CBD que tem ali naquele produto?
E outra coisa, Anitta, são padronizações de grupos de patologia. Você, se tiver endometriose, quantos anos você tem, Anitta? Só por curiosidade. 37. Pode revelar. Você, uma mulher de 37 anos com endometriose, faz parte de outro grupo de pesquisa de endometriose de mulheres com 22. Então, são grupos de estudo que são muito diferentes. Então, eu não vi, Anitta, uma consolidação tão rígida ainda, por exemplo, com o uso de extratos de cannabis, né? Então, aqui o extrato que eu estou falando, eu estou usando o termo muito técnico aqui, que é o termo que a Anvisa está utilizando. A Anvisa está utilizando extrato e fitofármaco. O extrato, que é o que a gente muito já escutou, que é o famoso full spectrum. E o CBD isolado é o fitofármaco. Quando a gente fala desses extratos, Anitta, é muito, muito difícil a gente saber qual é exatamente a composição daquele extrato, qual é o grupo específico que aquele extrato está sendo utilizado. Ele é dentro de um grupo efetivamente padrão, crianças, homens, entre 10 e 12 anos, com autismo em nível 2, por exemplo, nível de controle 2, que se alimentam da mesma forma, que tem Será que foi isso? Então eu não estou aqui desconsiderando tudo isso que está acontecendo no mundo, mas quando a gente traz isso para dentro de uma gestão de uma secretaria de saúde, a gente tem que ter subsídio para que aquela prescrição ocorra, para que aquele fármaco seja adquirido e seja dispensado para a população. Sem contar que tem, além de tudo, eventuais crimes de responsabilidade. Caso o produto não seja dispensado da maneira correta, caso traga um efeito colateral. E um outro ponto com relação à Secretaria de Saúde, que é que o doutor José Gomes do Amaral fala a todo momento, o grupo não fechou, o grupo não está fechado, mas para que possa avançar, eventualmente, até com a compra de outros tipos de produto, a gente precisa fornecer para ele dados científicos que serão levados para esse grupo de trabalho para que isso avance. Então, olha só, Anitta, qual foi o fármaco, o fitofármaco que foi adquirido pelo Estado de São Paulo? Canabidiol isolado. Então, se eu for procurar canabidiol isolado, a literatura que sustenta a prescrição, eu vou cair em 3 patologias. É para 3, tá. Agora, Léo, a gente tem visto pipocar projetos de lei para inclusão da cannabis no SUS de várias cidades e estados brasileiros, e eu queria saber qual você acha que vai ser o curso natural desse fenômeno, né? Será que finalmente a gente vai sair aquela lei federal nesse sentido? Olha que legal, Anitta. Ontem eu estava em Brasília, inclusive para posse dos novos diretores da Anvisa, né? Depois de mais de 2 anos, a Anvisa passa a ter o seu colegiado completo. Novamente, com 5 diretores. Dos diretores que a gente conhece ali, sabe dos que tomaram posse, do que já tinham, a gente passa a ter um ambiente muito favorável. Todo mundo que estava ali, falando de Anvisa, né? Você falou de lei federal, mas vamos só dar uma pitadinha de Anvisa. A gente vê que a Anvisa hoje, a gente passa a ter uma possibilidade de diálogo muito melhor, tá? Sim. Muito melhor. Amém. Se vai avançar, é outra história, mas eu estou falando de uma possibilidade de acesso muito melhor. Quando a gente fala de leis pipocando por todo o país, sejam municipais, sejam estaduais, o que eu sempre defendi é o seguinte: ainda que esse projeto de lei não seja convertido em lei, o debate aconteceu. Então, acho que isso já é um ponto muito legal de ter acontecido. Segundo ponto muito legal é que quando ocorre o fornecimento, todo mundo vai enfrentar a mesma barreira que o Estado de São Paulo está enfrentando, que a Prefeitura de São Paulo está enfrentando e que outros municípios estão enfrentando, que é compra de produto, prescrição, patologia. Então, é um debate que vai impulsionar os toda projetos a de lei conversa. de forma federal. Agora, Léo, eu ouvi recentemente de um empresário do setor uma coisa que me deixou meio chocada, assim, né? De que a Anvisa está exigindo agora que as empresas de importação não tenham um brasileiro ali no corpo diretivo, né? Enfim, que não seja o dono. E até onde eu sei, isso não estava especificado na RDC 660.
Então, eu sei que esse assunto pode ser longo, mas eu queria que você contasse pra gente o que está acontecendo e se a Anvisa tem ou não razão e direito de fazer isso. Essa operação de importação do paciente, a gente sempre soube que o paciente teria dificuldade de fazer isso. Mas o que a gente precisa entender é assim, Anitta, essa possibilidade é o médico olha para um portfólio de produtos estrangeiros, prescreve para o paciente e o paciente se importa. É isso. Então, o médico entra numa drogaria ou numa empresa estrangeira, verifica qual produto que ele quer, prescreve para o paciente pede autorização da Anvisa, a Anvisa autoriza esse paciente a importar e o paciente faz a importação desse produto. Com isso, Anitta, a gente teve aí o crescimento de uma infinidade de empresas aqui no Brasil que acabam fazendo essa intermediação para o paciente. Quando a Anvisa fala não existe mercado 660 no Brasil, eu tenho que concordar em parte com ela. Mercado, faturamento de produto aqui a gente não tem. O paciente importa direto. Mas a gente tem aqui uma operação que precisou de um suporte enorme para o paciente, para o médico, e muitas empresas do exterior passaram a ter sede aqui no Brasil, a ter uma filial aqui no Brasil, para não vender diretamente, porque é proibido, mas auxiliar o paciente nessa importação. No meio de tudo isso, Anitta, teve um monte de gente que atuou de forma errada no mercado, tá? Que atuou de forma errada. E aqui a gente está falando empresas que passaram a ter estoque aqui no Brasil, que passaram a distribuir amostra grátis, que passaram a fazer publicidade de uma forma agressiva que fere as leis de publicidade de medicamento. E aí a Anvisa, então, passou a receber muita denúncia. Então a Anvisa já não tem pessoas suficientes ali, já não tem coeficiente humano para tratar de tudo que ela trata e ainda ficar fiscalizando. Então, esta operação de importação começou a não ser muito bem vista dentro da Anvisa. Isso é fato. Fato esse que foi reproduzido no voto do Daniel, né, no diretor Daniel, lá quando eles estavam publicando a minuta de revisão da 327. Nem fazia parte, mas ele fez questão de constar. E com isso, Anitta, a Anvisa passou a passar um pente fino, né? Passou a passar, é estranho, mas é isso mesmo, passou a analisar melhor os pedidos de importação, como passou também a analisar melhor aqueles produtos que já fazem parte da nota técnica. Um parênteses, nota técnica. Se eu faço o requerimento de importação de um produto que já passou pela Anvisa, esse produto está na nota técnica, a minha autorização sai na hora, né? Se é um produto novo, demora uns 10 dias. E o que está acontecendo, Anitta? A Anvisa, neste processo, então, de inclusão de novo produto ou de revisão dos produtos que já estão lá, ela começa a pegar algumas incompatibilidades. Então, ela começou a investigar marca, ela começou a investigar realmente se essa empresa estrangeira não está com operação irregular aqui no Brasil. Então ela começou a apertar e com isso ela começa a tirar um monte de produto da nota técnica, Anitta. Então, por exemplo, Sim, se eu chegar isso lá... foi recente, né? Ou não? Não, já começou desde o ano passado e agora Exato. começou a estar mais acentuado. Exato. Então, o produto que eu uso, por exemplo, que você usa, você vai chegar um dia lá, você vai fazer uma nova requisição de importação e não está na De nota repente técnica. não tá. E aí as empresas passaram a receber, então, exigências da Anvisa com relação a esse produto. Então vamos lá, o que a RDC fala? O produto seja regular no país de origem. Então a Anvisa pede lá, e eu respondi uma ontem, qual é a empresa lá nos Estados Unidos que produz? Aí você tem que comprovar que aquela empresa tem alvará para produzir o produto de cannabis. Não importa se é alimento, não importa se é medicamento. Ela quer saber se a empresa é regular para produzir aquilo. Ah, tá bom. Mas você, marca X, esse produto você produz ou você só comercializa como uma marca branca, como um white label? Ah, é white label? Então eu quero ver a tua relação com esse laboratório. Eu quero saber se você tem contrato com esse laboratório.
me forneça. E aí a Anvisa pede toda essa documentação. Dentro da documentação, por exemplo, Anitta, o que acaba acontecendo hoje? Imagina que essa marca branca aqui, ó, a marca branca X vendia o produto canabidiol X. Quando fazia o cadastro desse canabidiol, então era empresa X, o seu canabidiol X. Agora mudou. Agora é laboratório produtor que vai registrar, vai ter o cadastro do canabidiol X, ou seja, a empresa que veio aqui para o Brasil, que passou a ter protagonismo, que consolidou a sua marca branca, na verdade teve que abrir quem é o produtor dela. E isso está causando um desconforto no mercado. E a gente está verificando uma outra coisa, né? Tudo é produzido pelas mesmas empresas. Então, está sim, Anitta, um desconforto dentro da RDC. Mas por que você diz que 6610? está rolando um desconforto? Porque as empresas estão tendo que dizer de onde elas trazem o produto? Não só de onde que trazem, que a grande importadora, que o grande exportador acaba sendo os Estados Unidos. A maioria da marca dos white label vem dos Estados Unidos, a maioria das marcas já consagradas vem dos Estados Unidos. Os outros países, por exemplo, como Colômbia, Uruguai, o próprio Paraguai, que são fortes produtores, ainda tem problema de logística para atender a demanda da RDC 660. Claro, porque todo mundo se colocou ali em Miami, né? Os fulfillments da vida. Isso, todo mundo acabou fazendo sua operação em Miami. Algumas empresas têm da Europa, tem produtos muito bons da Europa, principalmente da Suíça, mas ficou nisso. Só que agora, além disso, o cara tem que abrir quem é o laboratório dele. Então acaba fornecendo dados para outras empresas também cotarem para terem vantagens competitivas. Então, Isso não é um dado, isso é um dado público. As pessoas conseguem. exato. E a Anvisa vem atuando sim. E outro ponto que ela continua atuando muito, a Anvisa, é site colocado aqui no Brasil, que você tem lá, por exemplo, a possibilidade do consumidor, do paciente, comprar diretamente com o pagamento no Brasil, com os produtos ali veiculados de forma aberta, e isso é proibido. Não sou eu que estou falando, é proibido, é decorrente da análise desse contexto de medicamento. E aí muitos empresários estão bravos, e eu entendo até com razão, mas eles descumpriram em algum momento alguma norma, não prestaram determinada informação para a Anvisa, e a Anvisa, a única coisa que ela está fazendo, e eu falo, eu não defendo a Anvisa, eu não tenho procuração deles, muito pelo contrário, mas o que ela está fazendo é colocar em prática toda a possibilidade de fiscalização que ela tem. E isso ela não faz só com relação a canabidiol, sabe, Anitta? Todo mundo fala, a Anvisa está pegando no pé com canabidiol. Não, não tá. A Anvisa faz isso com todos os produtos sujeitos a controle especial, ela faz com dispositivos médicos, ela faz com tudo que está relacionado à saúde. E faz com todo mundo que dá dor de cabeça, né, para eles, que dá mais trabalho. Não é só site de cannabis que ela tira do ar site de outros tipos de medicamento. A Anvisa está com uma ofensiva fiscalizatória enorme com relação a suplementos alimentares aqui no Brasil. O suplemento está passando por uma revisão enorme, muita empresa está sendo fiscalizada. Então, o que a gente tem que entender, Anitta, e esse é um ponto importante, muito empresário que entrou no mercado de cannabis, principalmente porque, lógico, é um mercado em ascensão e ele investiu nisso, são empresários que não nasceram do farma, não nasceram nessa dinâmica do farma. E, por isso, acho que nesse momento de fiscalização e crescimento, eles estão encontrando aí uma certa dificuldade. E ok, basta que eles se posicionem de uma maneira correta, passem a seguir as normativas, que tudo volta a acontecer. Mas concordo, tá um boom no mercado, tá um falatório, mas a gente tem que entender ali o que está acontecendo, e um pouquinho do que está acontecendo é isso que eu tentei reproduzir aqui rapidamente para você. Muito bom, Léo. Então, com essas palavras e essa expertise toda, a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Alô, ouvinte! Sabe aquela hora que só um kit novo salva? Pois é, agora tá tudo a um clique de distância. No Aleda Shop você encontra toda a linha de sedas e streetwear original com entrega para qualquer lugar do Brasil. Então, já cola em aleda.com.br
e acompanhe as novidades em @AledaOficial, porque estilo e autenticidade você já sabe, só a Leda. Estamos de volta com Leonardo Navarro, advogado com muitos quilômetros rodados na cannabis e que fundou o ICR, que é o Instituto de Conexão e Regulação, justamente para defender o acesso aos pacientes via importação. Então, Léo, conta pra gente, né, essa linha dura com a 660, que é uma tendência, pensando na defesa dessa importação, foi que nasceu o Instituto. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como nasceu e se estruturou e também falasse dos projetos, né, o que vocês estão propondo. Eu sei que tem ali uma proposta de desenvolver um selo de qualidade para os produtos de cannabis que chegam no Brasil via importação e também estão desenvolvendo diretrizes de boas práticas para a indústria, né? Então, 2 iniciativas que também vão mexer nas estruturas desse mercado. Conta tudo. Primeiro de tudo, acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Quando foi editada a RDC 327 em 2019, né, finalzinho de 2019, eu tinha um projeto concebido, inclusive com registro de marca, uma série de coisas na época, que se chamava Cannabis Compliance. A semente do ICR, então. Mas era algo meu. Naquele momento era algo meu. Eu participei com esse selo, vamos dizer assim, Cannabis Compliance, em algumas consultorias, na época até por empresas que estavam entrando na 327, Anitta. E aí eu assinei alguns trabalhos embaixo desse selo Cannabis Compliance. E tinha por objetivo ter um selo de cannabis, mas eu ainda não tinha concepção do que seria esse selo. Bem, parou, deixei o selo de lado e continuei atuando no mercado de cannabis aí. Quando chega em 2023, Anitta, eu acho que foi na Expo Cannabis de 2023 aqui no Brasil, eu e o Rafael Arcuri, a gente se encontrou, acho que até depois do evento, a gente falou, pô, tem algo complicado no ar com relação à regulação, tem muito falatório, acho que a gente precisa se organizar. Naquele momento a gente deu a mão, mais ou menos assim, vamos nos organizar, vamos pensar em algo. E aí veio a Medical Cannabis Fair de 2024, Anitta. Nessa Medical Cannabis Fair de 2024, a gente teve a certeza que as empresas precisariam se organizar de uma maneira técnica para fazer algo que realmente não havia sido feito até aquele momento. E ali a gente teve certeza e aí a gente começa a falar com empresas. Qual foi o nosso retorno, Anitta? Não, que é isso? Vocês estão falando besteira, imagina. A gente está surfando no mercado, as empresas estão ganhando dinheiro. Imagina que vai ter restrição. Ih, estamos tranquilo. Olha, tá bom. E mesmo assim, eu e o Rafael Arcuri, nós entendemos que não, a gente precisa fazer alguma coisa e a gente passa a conceber o ICR, o nome, né, a pessoa jurídica chama Associação Brasileira de Assuntos Regulatórios, ICR, né? Por que assuntos regulatórios e não cannabis? Porque a gente quer mexer com todo e qualquer produto que tenha um problema de regulação. Então a gente está falando aqui, por exemplo, da cannabis, psicodélicos, hoje, como a gente pode estar falando da psilocibina, amanhã, como a gente pode estar falando de algum tipo de alimento. Então a gente concebeu o Instituto para tratar de grupos que eventualmente estejam com problema na regulação. E se tiver subsídio, a gente vai atuar por eles sim. E aí nasce o ICR. Quando nasce o ICR, a gente falou, tá bom, vamos lançar o ICR em janeiro de 2025. Aí a gente consegue fazer site, a gente consegue fazer tudo com calma. Eis que em setembro, outubro do ano passado, vem um ofício do Sindusfarma para a Anvisa, querendo então restrições à importação. E aí o mercado tem um alvoroço e meu telefone literalmente não para de receber mensagem, Anitta. Foi muito engraçado porque todas as empresas que eu tenho, que eu faço assessoria até hoje, ou que de alguma forma eu já tive algum tipo de relação, começa a me mandar mensagem. Aí eu falei, peraí, eu vou falar com um só porque deve ser a mesma coisa. Aí eu respondi para um, você quer falar comigo sobre o assunto Sindusfarma? Então fala para todo mundo parar de me mandar mensagem. Foi mais ou menos assim. E aí eu liguei para um desses empresários e eles falaram o seguinte, que eles estavam tendo reuniões a cada 15 dias num grupo.
para conversar sobre regulação, sobre assuntos de frete, sobre assuntos do mercado como um todo. E aí eles falaram, quando viram o ofício, eles falaram, putz, e agora? Quem vai representar a gente? Tem que ser o Léo. E aí, quando ele me retorna com isso, eu falo, não, desculpa. Não tem que ser o Léo, não tem que ser o André, não tem que ser o Paulo, não tem que ser o Marcelo. A gente precisa de uma representação associativa agora. Acabou. Eu não posso mais bater contra uma máquina, que é o Sindusfarma, ou pleitear algo com relação à Anvisa de uma forma individual. Eu preciso trazer isso para uma forma associativa. Eu preciso demonstrar força e trazer o debate de forma coletiva. E aí a gente mostra para eles que nós já tínhamos a solução, que eles mesmos tinham desprezado no pós-Medical Cannabis Fair. Mas mesmo assim, Anvisa, por mais do que o Rafa já esteja atuado em outras associações como diretor, e no meu caso atuado como consultor jurídico de outras, ainda é muito difícil para essas empresas que estão posicionadas aqui na RDC 660 entender essa necessidade, Anitta. A gente teve uma adesão legal. Eu acredito que no primeiro momento nós tivemos 13 empresas que aderiram ao ICR, que acabam tendo um share muito expressivo do mercado. Mas a gente tem aí, pelo menos das apurações que a gente acaba vendo aí, mais de 100 empresas que estão posicionadas. E tem muita empresa falando, Anitta, e aí as empresas acham que nós não conhecemos do mercado. Ah, não, nós não temos dinheiro para participar de uma associação. Isso que eu ia falar, o que tá faltando para essa galera? Porque, né, justamente, né, se tem mais de 100 empresas aí ativas, o que tá faltando para elas entenderem? Essas empresas precisam entender que nenhum setor industrial, de serviços ou até educacional no Brasil, eles não conseguem trabalhar junto ao legislativo ou às agências reguladoras se não for por associação, por representatividade. E a partir do momento que os setores se reúnem em associações, não é que nós passamos a ditar normas, mas a gente passa a ter a possibilidade de mostrar efetivamente quais são as dores do setor e quais são as possibilidades da gente conseguir melhorar. Então, falar em nome de 13 empresas, Anitta, já está muito legal, é sério. Nós já recebemos esse feedback da Anvisa no sentido, nunca ninguém veio falar com a gente aqui com essa força que vocês têm, ou desta forma que vocês vieram. Então isso já é legal. Se eu passo de 13 para 20, eu ganho força. Se eu passo de 20 para 30, eu passo até a possibilidade de ter mais acesso. E isso eu não estou falando de poderio econômico, não. A gente está falando de representatividade do mercado. Ou seja, esse debate passa de um descrédito para, precisamos ouvir. Mas hoje, quem fala, isso não pode, isso é porcaria, tem representatividade. Aqui eu estou falando do Sindusfarma. Total. Quando ele chega nesses órgãos, tudo que ele fala... Tapete vermelho. Não é só o tapete vermelho, sabe, Anitta? Mas é algo assim, nossa, se ele veio aqui e falou, é porque é algo muito importante, entendeu? É isso. Se ele veio e isso falou... não nasce do zero, né? É algo importante. Assim... E o Sindusfarma tem uma representatividade enorme. Mas foi por um trabalho, né? Então, assim, falta a indústria da cannabis também entender isso. E dentro da proposta que a gente sempre teve com os nossos associados, o primeiro ponto era responder o ofício Sindusfarma. Nós fizemos. O segundo ponto era criar uma agenda regulatória com todos os diretores da Anvisa. Com aqueles que estavam no cargo, nós fizemos. Nós levamos as propostas do ICR, nós levamos quem são os nossos associados, nós falamos o que iríamos fazer. Fomos muito bem recebidos. Agora nós temos mais 3 diretores para estar com eles e para demonstrar o que está acontecendo. E isso vai ser feito também agora, a partir da posse, efetivamente, a atuação deles. Bueníssimo. O terceiro ponto, Anitta, que a gente está trabalhando é criação de um selo de qualidade. Esse selo de qualidade vão ter 2 variações. A primeira variação é a qualidade do produto. Melhor argumento. Para mostrar que o produto que está sendo prescrito para o paciente e utilizado tem qualidade, que é o mesmo critério da 327, qualidade. Eu não estou falando de segurança, eu não estou falando de eficácia. Eu vou ficar no mesmo critério que a Anvisa exige dos produtos da 327, que é qualidade. E aí eu consigo mostrar. Então,
os nossos associados terão acesso a esse selo. Um controle efetivo, Anitta, é por lote e por produto. Diferente do que muitas empresas divulgam hoje. Ah, eu tenho um COA. Tem gente usando COA de 2022. Aqui não, vai ser a empresa só vai poder colocar o selo dele no rótulo do seu produto se for um produto validado por lote e por produto. É produto e lote. E aí ele vai ter o selo de qualidade CR. Nós já selecionamos alguns laboratórios aqui no Brasil que vão fazer essa análise, ou seja, vai ser um selo de qualidade com base em uma análise feita em um laboratório brasileiro. E o quarto ponto, que é a nossa missão também, Anitta, que a gente fechou com os associados, é trabalhar nos projetos de lei que estão em andamento no Senado ou na Câmara Federal. Ou até, se for o caso, criar uma via de debate própria, ou por frente parlamentar, ou por eventos, que a gente possa efetivamente dialogar com o órgão legislador. Bom, eu vejo em vocês realmente essa força, né? E são pessoas que são bem conectadas, que estão em várias instâncias, mesmo fora da cannabis, e que tem muito esse comprometimento também com o tema. Então, eu fico muito feliz de que sejam vocês a capitanear esse movimento. E aí, Léo, já encaminhando aqui para os finalmente, dá um prognóstico rápido para o futuro da 660? Eu acho que a 660 vai estar aliada muito à revisão da 327. A revisão da 327 amplia formas farmacêuticas, amplia vias de administração, aumenta a possibilidade de publicidade, como também aumenta, viabiliza que a prescrição venha por receita branca também, que isso vai ampliar muito o número de médicos prescritores, viu, Anitta? Uma vez fazendo o ciclo de revisão da 327, que a gente entende que vai terminar finalzinho de novembro, começo de dezembro desse mês, o debate da 660 vai estar inserido, porque vai ter uma força querendo restringir. Mas quando a gente fala de restrição, Anitta, se o ICR conseguir participar efetivamente com representação desse debate, eu acredito que a gente possa trazer, por exemplo, um debate no seguinte sentido, para a Anvisa. Anvisa, por favor, não limite, mas se você quer trabalhar com a 660 de uma forma mais segura, vamos aumentar os critérios de qualidade dos produtos que entram. E nós já temos essa possibilidade, está aqui. Você quer ter um controle melhor sobre aquilo que se importa? Vamos te ajudar com relação ao cadastro, ao rótulo dos produtos, vamos criar alternativa. Eu acredito, Anitta, que algum tipo de restrição nós teremos com relação a 660, mas a nossa força para que a restrição não venha muito forte é aumentar e demonstrar para a Anvisa que nós temos qualidade nos produtos que estão entrando. Que isso é o que o Sindusfarma falou, que está entrando qualquer coisa. E a gente vai mostrar, não. Existem empresas muito sérias no mercado que estão colocando produtos de qualidade à disposição do médico para ser prescrito e à disposição do paciente para ser utilizado. Então tem essa primeira parte do debate que a gente vai conseguir e outra parte que vai ajudar muito, que é o que a Anvisa vem falando, que as empresas estão fazendo o que querem no Brasil. E aí a criação do segundo selo do ICR, Anitta, só para a gente concluir, que é o selo de boas práticas. Não é um selo de compliance como deveria ser, mas é um selo de boas práticas com relação ao paciente, com relação ao médico. Então a gente fecha esses critérios mínimos de qualidade com relação ao produto e de boas práticas com relação ao médico e ao paciente. E aí a gente mostra para a Anvisa o quanto somos sérios. Muito bom. E aí, assim, quando você fala em restrição da 660, que você acha que vem por aí, você dá uma pincelada, assim, que tipo de restrição? Anitta, a gente já ouviu de tudo, né? De tudo. A gente já ouviu que, olha, tá entrando gummy não tem a possibilidade de ter a mensuração efetiva daquilo que tem em cada goma, então pode dar uma hipodosagem num dia, como pode dar uma hiperdosagem em outro. Isso, tecnicamente, eu não sei se é verdade ou não, mas não isso sei. É um fator que se debate muito. Tentar restringir, tem muita gente ali também colocando cosméticos, e na própria 327 cosméticos é proibido. Então, alguma restrição vem, Anitta, ou algum critério de fiscalização mais efetivo vai ser criado, tá? Agora, o que efetivamente nenhum dos diretores da Anvisa
nos falou, mas o que a gente escuta do mercado é isso. Então, eu acho que essa última possibilidade que eu vou falar, eu não acredito que venha, porque seria muito difícil de se controlar, mas, por exemplo, não ter produtos importados que sejam concorrentes diretos dos produtos da 327. Ou seja, impedir que, por exemplo, produtos de canabidiol isolado entrem no Brasil, porque os produtos de canabidiol isolado estão na farmácia e drogarias. Mas seria uma dificuldade enorme, porque, tudo bem, apesar de ser canabidiol isolado, é a mesma concentração, é o mesmo critério de preço, então tem muita coisa envolvida, o debate é muito amplo, sabe, Anitta? Então, por isso, quanto a gente tiver empresas, quanto mais empresas o ICR tiver, a gente tem mais, querendo ou não, consultoria técnica, né? Cada empresa tem o seu farmacêutico, cada empresa tem, às vezes, sua planta produtiva fora do Brasil, e isso traz muitos dados para a gente, no sentido de como direcionar o debate na Anvisa, sabe? Então, é isso a visão que eu tenho, sabe? É muito particular essa visão da 660. Eu sou defensor, desde que eu entrei nesse debate de cannabis, Anitta, eu sempre defendi o acesso. Se você quer ter sua planta em casa, tenha. Não force o outro a ter. Se você quer se reunir dentro de uma associação, plantar e dividir o seu produto ali, o seu óleo, dentro dos seus associados, ok, mas não queira forçar que alguém se associe, sabe? Acho que cada forma de acesso tem que ser valorizada, tem que ser respeitada, mas você não pode impor regra para os outros, né? Então, se o paciente quer importar, a importação de medicamentos sempre foi possível no Brasil, por que eu vou ter restrição? Cria uma regra que demonstre que aquele produto tem qualidade. O cara quer comprar na farmácia, que compre. Qual o problema? Né? Eu não quero plantar, eu não quero me associar, eu não quero importar, eu quero pegar minha bicicleta e ir até a farmácia e comprar, né? O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Eu ia te chamar agora para os quadros, né? Que eu ia perguntar qual é a legalização ideal para você, mas eu acho que você acabou de responder a legalização ideal, todas as vias de acesso amplas e facilitadas. Mas vamos aqui para o quadro, porque os quadros não, que eu não vou perguntar da legalização, mas bora pro quadro, Léo. Bora. Então aqui eu quero de você dicas, né? No Cannabis Indica, sugestões de pessoa ou conteúdo que você acha bacana que a nossa audiência siga. Vamos lá. Eu gosto de muitos sites europeus, blogs de Portugal, blogs revistas da Espanha, que eu gosto de me atualizar. Tem uma médica que vem falando muito, muito bem de saúde, e quando ela fala de saúde, ela inclui cannabis sempre e os tratamentos com canabidiol, que é a doutora Paula Destella. Claro, já falamos aqui, já entrevistamos ela. Para quem quer acompanhar a legislação, debates, por exemplo, tem o IRCA, né, que é o Departamento de Cannabis do Uruguai. Então é muito legal, tem ali muita coisa. Tem uma médica que eu adoro também o conteúdo dela, que é a Raquel Perauíbe, que é uma uruguaia, e ela também faz parte de uma associação do Uruguai, que é uma associação latino-americana também de debate de cannabis. Você tem a APMC para os médicos aqui no Brasil e a Ambican, né, que são duas associações médicas que tratam sobre cannabis. Eu gosto muito do conteúdo, não é porque ele é meu amigo, do Wilson Lessa. O Wilson Lessa é bueníssimo, realmente, assim. Então, eu gosto muito médicos que mais entendem do rolê. Do conteúdo dele. Eu acho que vale também para quem quer um conteúdo extremamente técnico, né, sobre a planta em si, sobre os canabinoides, a interação, a seguir a Margareth Kish, né? Claro. Ela acaba não divulgando muito conteúdo, né, na internet, mas sempre que tem palestra, sempre que tem alguma aparição ficar de olho dela ao nela, vivo, né? Eu acho que vale muito a pena. A Meg é sensacional. Agora, Léo, conta pra gente os seus contatos, arrobas do ICR, o seu pessoal, como é que as pessoas te encontram? Instagram é meu nome, super criativo, Leonardo Sobral Navarro no Instagram, acho que é o principal, né? O ICR é icr.brasil no Instagram. Isso aí acho que é legal para as empresas, né, que querem. O site do ICR é conexãoeregulação.com.br. O site do escritório é Sobral Navarro Associados. E aí meu escritório,
Quem também tiver qualquer questão envolvendo consultoria ou dúvidas aí com relação a cannabis, pode procurar a gente por lá também. Muito bom, Léo. Eu quero te agradecer imensamente, como sempre. Aulas. Você foi me falando, eu fui anotando, tendo ideia de pauta, então eu tenho certeza que tá todo mundo também ouvindo e ficando tipo, o quê? Pum, né? Abre uma porta, pelo menos uma, na cabeça de todo mundo. Então, obrigada, volte sempre. Vamos ter que gravar alguns outros episódios para dar conta de aproveitar tudo que você tem para nos contar. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Anitta. Demorou, mas deu certo. Fiquei muito feliz certo. E conta com a gente aí. Sempre que precisar, é só chamar. Valeu, Léo. E você que tá ouvindo, a gente se vê na semana que vem. Até mais. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem.